Bom, uma outra pergunta que eu tinha salvo aqui, ó, salvado, né? O Francisco Lacerda. Explique melhor a correlação entre a alta dos juros futuros e a queda dos fundos imobiliários. Até que ponto podemos chegar se a curva de juros futuros acelerar muito? Então, Francisco, essa é uma pergunta super interessante e complexa da gente responder. Tem uma forma mais simples de eu te responder, que é a que eu vou fazer, mas vou começar com aquilo que eu sempre falo. O fundo imobiliário, ele junta dois mundos e ele tem uma parte financeira, uma parte imobiliária, né? Dinheiro é dinheiro, não tem carimbo, tanto faz. No entanto, os mercados têm dinâmicas diferentes, cabeças diferentes. Então, o que acontece? Por que quando o juro futuro sobe, os fundos imobiliários tendem a cair? Porque como o dinheiro é dinheiro, e o produto ele é negociado no mercado financeiro, a maioria dos investidores tem esse viés financeiro, tá? Como eu sou um cara do mercado financeiro. Tá? Aí você olha e para o fundo imobiliário e vê lá, olha, pô, eu posso comprar um Tesouro IPCA para ganhar 6,15, mais ou menos ele bateu essa semana, IPCA mais 6,15. Por que eu vou comprar um fundo imobiliário para ganhar 6% ao ano? Não dá, essa conta não faz sentido para mim. É mais risco do que o Tesouro IPCA, com menos rentabilidade. Então, nesse patamar eu não compro. Nessa rentabilidade eu não compro. Bom, mas como é que faz para ajustar a rentabilidade? A rentabilidade é a divisão do rendimento pelo preço pago pela cota. Né? Isso vai te dar a rentabilidade esperada. Pensando só no rendimento, sem pensar no ganho de capital. Tá? Você não tem controle sobre o rendimento. Eu adoraria que o rendimento dos meus fundos subisse. Ligar para o gestor e falar, distribui mais mês que vem. Adoraria ter esse controle, mas não tenho. Né? Eu só tenho controle sobre o preço que eu estou disposto a pagar pela cota. Então, se eu comprar a cota mais barato, o mesmo rendimento faz com que a minha rentabilidade aumente. Certo? Então, o mercado todo faz isso. As oscilações de preço, elas acontecem muito para ajustar a rentabilidade que aquele rendimento gera. Vamos imaginar que um fundo distribua, como o KNRI já passou mais de 30 meses distribuindo o mesmo valor de rendimento. Então vamos imaginar que um fundo está distribuindo lá, sei lá, 70 centavos de rendimento e você acredita que ele vai continuar distribuindo esse mesmo valor por um bom período para frente. Se você pagar R$100 pela cota, isso vai te dar 0,7 ao mês. Você fala, cara, é pouco 0,7 ao mês na situação atual. Bom, então você vai falar, se eu pagar R$90 pela cota, 10% a menos no preço da cota, vai te levar a uma rentabilidade de 10% maior, 7,7% ao mês nesse caso. Né? Ou, então, pega uma outra fase em que a taxa de juro futuro caiu, e aí o Tesouro IPCA está pagando IPCA mais 3. E aí o fundo está distribuindo 70 centavos por cota. Se você compra ele a R$100, dá 0,7 ao mês, multiplica por 12, isso vai dar quanto? 0,7 vezes 12? 8,4 ao ano. Cara, é muita coisa 8,4. Se ganhar 8 ao ano, eu já estou feliz. Então você vai lá e aceita pagar mais caro na cota, 110. E isso leva a sua rentabilidade para menos de 8. Vai ter gente que vai olhar e falar, mas 8 ainda é muita coisa, 7,9 ainda é muita coisa, porque o Tesouro IPCA só está pagando IPCA mais 3. Então eu aceito pagar 115, 120, assim por diante. Então a taxa de juro longa, ela serve como um balizador, né, do seu custo de oportunidade. Eu tenho oportunidade de pegar o dinheiro e comprar Tesouro IPCA, por exemplo, para ganhar IPCA mais X% ao ano. Quando a rentabilidade desse título aumenta, para investir em fundo imobiliário, as pessoas querem uma rentabilidade ainda maior do que a do título, certo? Porque ele tem mais risco. Como eu não tenho como controlar o rendimento, a única forma de ajustar a rentabilidade para os novos investimentos é comprando mais barato. Então o preço das cotas cai. Uma parte dos investidores vende para trocar por outros ativos e, de qualquer maneira, quem quer vender, por qualquer motivo, não vai encontrar alguém disposto a pagar o mesmo preço que antes, né? Porque justamente você fala, eu só pago a 90, só compro se for a 90 e está sendo negociado a 100, eu não vou por ordem de compra 100. Você também não, tem quem está nos assistindo também não. Então, naturalmente, o
os compradores vão começar a balizar seus preços de compra mais para baixo, o preço da cota vai cair. Quando a taxa de juro cai, o contrário acontece, a gente fica disposto a pagar mais caro. Tá? Então, uma coisa leva a outra aí. Por que eu falei, acho que essa resposta não foi tão difícil de entender, por que eu falei que essa resposta não é tão simples? Porque o fundo imobiliário não é só financeiro. E por que, então, nessas situações em que o juro longo lá, o juro futuro sobe bastante, o preço da cota cai, e aí você vê aqueles fundos negociados com um baita desconto em relação ao valor patrimonial. 15, 20, 30% de desconto em relação ao valor patrimonial. O ativo imobiliário, ativo de tijolo, ele não segue essa mesma dinâmica e no mesmo momento. É lógico que se o juro estava... Se um título pagava IPCA mais 3, agora paga IPCA mais 7, o preço do ativo imobiliário tem que cair um pouco também para ajustar a rentabilidade dele. Mas ele não é um ativo financeiro, não é porque subiu um pouquinho o juro lá que muda o preço do imóvel aqui e assim por diante. Ele tem uma outra vida, uma outra forma de ser negociado e precificado. E aí nessas entrevistas, né, essa oportunidade que eu tenho de aprender cada vez que entrevisto alguém, entrevistando o Walter Cardoso, que talvez esteja até assistindo. Falei, Walter, você que, né, tá desde a década de 80 trabalhando na CBRE, acompanhando o mercado e tal. Fala desse negócio do imóvel não ser um ativo financeiro. Qual foi o máximo que você já viu de cap rate numa operação imobiliária? De ativos de alto padrão, evidentemente. Tal. Porque a taxa de juros já foi 20% ao ano, 30% ao ano. Então alguém comprava um imóvel para ter uma rentabilidade de 32% ao ano com aluguel? Ele falou, de jeito nenhum, de nenhum. O máximo que eu já vi foi 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. E aí, inclusive, tinha um gráfico disso na apresentação que eles prepararam para a gente mostrar lá. Então, o ativo imobiliário em si, um bom imóvel bem localizado, em bom estado de conservação, ele não chega uma hora que o mercado imobiliário fala, não quero saber desse papo de juros, juros é outra história, mercado financeiro, eu estou falando aqui de um tijolo, de um ativo bem localizado, bem gerido, que tende a ganhar tempo, que tende a ganhar valor ao longo do tempo. Então não dá para eu simplesmente comparar a foto de agora de um ativo financeiro com um ativo imobiliário e desvalorizar o meu ativo imobiliário por conta disso. Tá? Então, na parte financeira, o preço das cotas caem quando os juros futuros sobem e vice-versa, por causa disso que eu te expliquei. Mas é nesses momentos também que abre uma distância entre a parte financeira do fundo imobiliário e a parte imobiliária, que muitas vezes gera uma baita oportunidade de fazer compras. Né? Baita oportunidade. Deixa eu